Olá a todos, bem-vindos às nossas conversas não equivalentes em estilo de artigo. Fizemos aberturas semanais e entramos na semana das taxas de juros. Nesta semana haverá declarações consequentemente uma após a outra dos bancos centrais. É muito claro que esta semana haverá alguns abalos nos mercados. Na quarta-feira haverá uma declaração do Fed. Na sexta-feira serão recebidas declarações sobre aumentos de juros do Reino Unido e da Rússia. Uma após a outra declaração sobre os aumentos das taxas de juros que serão recebidas aumentará a volatilidade nos mercados com certeza. Haverá mechas para cima e para baixo nos mercados de ouro, prata e criptomoedas. Nesse vídeo, vou falar um pouco sobre como devemos responder, como devemos avaliar essas mechas que vão ocorrer. Especialmente, como sempre digo, se você traçou um caminho, não deve se desviar desse caminho. Já estávamos conversando há muito sobre essas decisões que virão dos bancos centrais sobre os aumentos de juros. Estávamos planejando este mês, 15 e 16 de março por um longo tempo. Já estou contando há muito tempo. É claro que os riscos geopolíticos ainda continuam. O ambiente tenso entre a Rússia e a Ucrânia continua. Embora cheguemos à fase de negociação e possamos ver algumas explicações moderadas, a Rússia chegou até aqui infligindo grandes perdas e, a partir de agora, fará tudo o que estiver ao seu alcance para não voltar de mãos vazias. Há uma nova declaração do Goldman. Sua previsão sobre o S&P no lado americano foi revisada para baixo pela segunda vez. Este foi o segundo processo de revisão. Ambos eram sobre as expectativas de que os mercados cairiam ainda mais, então eles anunciaram que esperam mercados ainda mais em queda. As expectativas gerais nos mercados são de que não haverá um período de tendência de alta. Espera-se uma tendência de queda. Em uma escala global, a expectativa sobre as recessões continua. Assim, as vozes da recessão econômica continuam a subir. Por exemplo, o real brasileiro, que é a moeda de um dos países em desenvolvimento, testou seus níveis de suporte. Ele criou suas possíveis regiões inferiores. E espero que comece um movimento ascendente desta região. Espero que perca seu valor seriamente pelo resto do ano como a lira turca. Esta é a minha expectativa. Do lado russo, a Rússia está realmente lutando com sanções. Eles são apoiados por sanções. Eles têm uma reserva que vale 600 bilhões de dólares. E no momento eles não podem usar 300 bilhões de dólares. Eles têm dívidas externas a pagar. Caso não consigam efetuar os pagamentos das dívidas externas, correm o risco de hemorragia. No momento, como última esperança, eles estão tentando manter o lado chinês. Eles também têm reservas do lado da China. Eles querem usar essa reserva, mas há pressões sobre a China por parte da América e da Europa. Por último, expliquei uma declaração do secretário de imprensa da Casa Branca. Ela disse que a China cumpre as sanções e decisões, no entanto, continua monitorando de perto a postura da China nessa área. Houve uma declaração como esta. Eu disse que há uma mensagem indireta aqui. Depois disso, a China fez declarações diretamente à noite. Eles disseram que a Rússia lhes pediu peças de reposição para aeronaves, mas disseram que não lhes daria. Eles até usaram expressões da atual guerra na Ucrânia. Pela primeira vez, a China usou a expressão de guerra. Porque a China tem relações econômicas significativas com a América e a Europa. Eles têm altas relações com a Rússia em termos de opiniões. É por isso que a China não vai querer perder os dois lados. Mas eles serão obrigados a contar com as decisões do lado americano. Agora, de acordo com esses fluxos de notícias, de acordo com as notícias que serão recebidas da reunião do Banco Central nesta semana sobre as taxas de juros, vamos avaliar separadamente quais são as últimas situações do lado ouro, prata, dólar e criptomoeda, meus amigos. Além disso, devido ao ambiente de guerra da Rússia e da Ucrânia, os problemas no abastecimento de alimentos começaram a crescer. Muitos países começaram a restringir alguns de seus produtos no lado da exportação. Quando olhei por último, do lado argelino, foram impostas restrições à exportação de petróleo, açúcar e trigo. Na verdade, não apenas as restrições, mas as exportações desses produtos também são diretamente proibidas. Esses passos são realmente muito importantes. É muito importante como isso afetará a inflação. A inflação continuará e a dificuldade de acesso aos alimentos continuará aumentando claramente. Na região onde está localizada a onça de ouro, mencionei que ela desenhou uma área de tendência. Portanto, há uma área de tendência que começou a desenhar no início do movimento ascendente. Dar uma olhada. Nesta região, aproximadamente 1959 era o nível de suporte para a onça de ouro. Agora esta região foi testada. Deu uma reação dessa região. A partir daqui novamente esta região foi testada. Estou até dizendo que quando estou avaliando para o curto prazo, estou tomando posições nessa região.
do nível de suporte. É claro que não há garantia de que ele vai ganhar e fazer lucros, mas a cada vez que toma uma posição dos níveis de suporte, principalmente, tem a oportunidade de obter lucros. Você pode ver, aqui aconteceu uma fase de testes para este nível de suporte. Depois daqui, o mesmo nível de suporte foi testado aqui. A onça de ouro dá uma oportunidade de cada vez para comprar e vender com pequenas quantidades. O relaxamento da onça de prata foi ainda mais. Ele ainda permaneceu abaixo do nível de suporte. A onça de prata criou uma área de tendência de queda aqui. Até que essa área de tendência seja quebrada, a prata será mais arriscada em comparação com o ouro. Na zona onde se encontra atualmente, manteve-se abaixo do nível de suporte. Nesse período, tanto o ouro quanto a prata tiveram aumentos sérios. Enquanto eles estavam fazendo aumentos sérios, é muito normal que eles façam pequenas quedas e testem os níveis de subsuporte. No lado da criptomoeda, o risco é aumentado. Entramos no período das reuniões de juros do Fed que estávamos esperando há muito tempo. Depois de 2 dias, o Fed vai abrir a rota para os mercados. Pode causar quedas graves. Não sabemos exatamente o que eles vão explicar, o que vão mencionar, mas tenho uma expectativa há meses de que eles comecem com um começo agressivo. Ainda mantenho minha expectativa, para ser honesto, em uma área onde o Bitcoin está localizado, até atingir 40 e 46 mil, não podemos falar sobre a grave fuga para o movimento ascendente. Estou dizendo de acordo com o gráfico que é visto no momento. Se mais tarde houver um relaxamento, uma nova área de movimento que possa ser criada, então podemos falar sobre isso naquele momento. Mas, por enquanto, o domínio do risco continua nos mercados. Não há nenhuma tendência de alta quebrada, mas após a reunião do Fed, acho que talvez experimentemos os últimos movimentos de medo. Você pode ver, o índice do dólar continua a aumentar. Continua a forçar um movimento que tenta ultrapassar os 100 dólares. Após as reuniões do Banco Central, pode haver um movimento para esses níveis. Espero que ele receba novamente a reação desses níveis. Eu posso ver que 103 é uma grande área de resistência aqui. As oscilações negativas desta região serão a força vital do mercado de criptomoedas. Eu acho que todos eles criam um bom espaço de interseção em uma fileira. A dominância do Tether, da mesma forma, também continua a se mover para cima. Houve uma pequena fuga aqui no domínio da corda. Ele fez um movimento falso aqui. A partir daqui seguiu novamente seu movimento ascendente. Posso dizer que o nível de 5,15 é uma grande área de resistência aqui. Com os pavios jogados aqui, simultaneamente no índice do dólar e simultaneamente no lado do Bitcoin, todos vão se acertar como dominós e nos levar ao resultado. Essa é minha opinião em geral. O índice VIX também está acima de 30 por um longo tempo. Talvez possa realizar um movimento de pico e então fazer um período de relaxamento aos mercados. Quando olho para todos os dados, acho que são iniciados sinais positivos para a recuperação das criptomoedas. Será mais claro e pequenas rachaduras também ocorrerão. Acho que nessa área o Fed vai abrir esse corredor de ascensão. Vamos avaliar as declarações que serão feitas 2 dias depois. Depois disso, avaliaremos novamente a situação mais recente dos mercados. Veremos se nossas declarações esperadas são anunciadas ou não. Vamos sentar e conversar sobre isso, meus amigos. Além disso, na área onde o Bitcoin está localizado, devido à violação em 38 mil, não considero essa região como um nível de suporte. Acho que o nível de suporte atual do Bitcoin nesta região é de 34 mil dólares. Gostaria de adicionar este comentário também. É um conselho de investimento para você. Você pode se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Ver você de novo.